Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, seu canal de empreendedorismo. E hoje o nosso assunto é coaching sobre as carreiras. E eu tenho a honra de apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje, que são duas psicólogas, que a gente já brinca, né, chama assim. Então eu vou apresentar para vocês a Cristina Guerreiro Moisés, a Cristina Quadrado. Então ambas são psicólogas, como eu falei. Elas trabalham na Procarreira Coaching, então empreendendo na parte de psicologia e orientação coaching de carreiras. Então, bem-vindas. Obrigada. Primeiramente quero agradecer o convite, né? Tá aqui podendo conversar com a Cláudia, participar do teu canal, né? Do teu programa. Obrigada, é um prazer, enfim. Então, como de praxe do programa, a gente sempre faz a primeira questão de conhecer um pouquinho como é que vocês foram para essa carreira empreendedora. Então, sim, que contasse um pouquinho para nós. Então, eu sou psicóloga, né? Sou formada há mais de 25 anos. Me formei e fui trabalhar diretamente na área clínica. Tá? Tive consultório por mais de 10 anos, trabalhei em uma clínica também como psicoterapeuta. Após a minha formação, eu fui fazer uma especialização com criança e adolescente, né? E fiquei então bastante tempo trabalhando nisso, né? Quando já estava mais, eu acho que já tinha 8 anos de consultório, eu fui convidada por duas amigas para trabalhar num negócio bastante diferente, pioneiro em Porto Alegre. Era uma casa, chamava Casa de Brinquedo, era uma brinquedoteca e um espaço de eventos, de festa, tá? Então aí eu me vi num outro papel, né? Eu entrei como psicóloga fazendo recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, escolhas de brincadeiras, enfim. E eu gostei, me apaixonei muito, né, por essa ideia. E mesmo antes de inaugurar, eu já entrei como sócia, né? Então, a Casa de Brinquedo a gente teve durante 4 anos. Foi uma experiência bastante rica, né? Então, eu mudei o meu foco, inclusive acabei terminando com o meu consultório, né, temporariamente, fui diminuindo os pacientes para poder me voltar, né, e lá, enfim, como a empresa era pequena, a gente acabava metendo a mão na parte financeira, de marketing, de gestão, enfim, né, fora essa parte como psicóloga, né, e eu vejo que isso me agregou bastante, né, para hoje poder atender, enfim, os meus clientes. Então, o cliente que chega para mim e quer empreender, eu sei o que ele está falando, né? Eu sei como é começar um negócio, as dificuldades que a gente passa, os desafios. Eu acho que isso me trouxe uma bagagem importante. Depois disso, então, fiquei grávida, né, do meu segundo filho e acabei tendo que vender o negócio, né, também por outras questões. Pude ficar durante 2 anos com o meu segundo filho, então acho que essa é uma outra questão também como mulher, né, e como empreendedora, enfim, complicado às vezes fazer essa escolha, né, de carreira ou então de poder ficar com os filhos, né, e eu fiz essa escolha de poder ficar com meu filho. A minha outra filha também tinha 6 anos na época, tinha 4 anos, aliás, 4 anos, né, e eu fiquei com eles durante 2 anos. E acho que foi uma coisa certa. Eu acho que isso é bacana, assim, da mulher poder fazer essa escolha. Vou voltar para a área de trabalho ou vou ficar com meus filhos e poder bancar essa escolha, né? E isso eu fiz. Bom, depois disso, fui trabalhar com meu irmão. Como eu tive essa experiência como empresária, meu irmão me chamou, ele estava com 2 negócios na época, né? Uma gelateria e um restaurante. Comecei de novo, trabalhando com seleção, recrutamento, né? E como ele estava com poucas pernas, assim, para dar, né, conta de tudo, eu acabei também trabalhando na parte de gestão, né? Inclusive financeira e de controle com ele. Depois, aí uma amiga me chamou, né? Uma colega me comentou que estava vendo um curso de orientação e aconselhamento de carreira na URGS. E ela começou a me contar que ela estava fazendo os atendimentos e eu comecei a me interessar por esse assunto. Fui fazer então em 2011, ou 10 ou 11, eu fiz esse curso na URGS, né?
E segui trabalhando, então, com a Cris também. A gente se conheceu lá no serviço, né, de orientação profissional, né, e núcleo de atendimento ao estudante. E lá, então, eu aprendi o que hoje eu faço, muito do que hoje eu faço. Né, esse atendimento com as pessoas, então a escolha vocacional para adolescentes, transição de carreira, então a gente tinha lá tanto a parte teórica, né, e isso foi bem importante porque assim a URGS ela está ligada de forma, vou dizer mundial, mas a várias instituições e outras universidades, então ela tem um conhecimento teórico bastante rico, assim, de ponta, né? Então a gente bebe ainda desse conhecimento até hoje, né? E depois então montamos lá, a gente resolveu montar a Procarreira, né? Inicialmente montamos a Procarreira Consultoria, né? E agora, desde o ano passado, transformamos, né, na Procarreira Coaching, após a nossa formação, então, também em coaching no ano passado, né? Então, bacana. Bom, a gente tem um exemplo aqui da Cristina Quadrado, que ela empreende, na verdade, desde o princípio, né? Depois que ela se formou na faculdade de psicologia, na mesma área, se repaginando e nunca trabalhando como funcionária. Então, a gente tem exemplo aqui de uma empreendedora pura, né? Minha família, eu venho de uma família de empreendedores, assim, né? Desde pequena. E eu acho que foi uma coisa legal que eu consegui aliar, né, a uma área que eu gosto muito, que é a psicologia, é estar com as pessoas, é essa escuta, é esse olhar. E na mesma maneira conseguir também agregar essa parte empreendedora, né? Então, poder me realizar através desse trabalho. Legal. Próxima, Cristina. Tudo bem, Cláudia? Muito obrigada por essa oportunidade de estar batendo um papo contigo e participar desse canal que vai ser próspero, né? E contribuir e muito com a atividade profissional das pessoas e com o desenvolvimento em termos de não só de trabalho, mas como pessoa, como ser humano, né? Então, parabéns por esse trabalho, obrigada pela oportunidade, né? Sim, a minha vida profissional é uma vida assim que até inspirou um pouco o trabalho do que a gente faz hoje, que a gente trabalha com carreira e em especial, particularmente, com transição de carreira, né? Então, por que a gente trabalha bastante com esse planejamento e transição de carreira? Porque eu, na minha vida, tive transições de carreira bem interessantes, bem diferentes, inclusive, em termos de áreas de atuação, né? Então eu vou trazer rapidamente, né? Durante a minha vida inteira, desde pequena, eu estudei música, estudei piano e me formei no conservatório e tal, como era naquela época, era comum que isso acontecesse. E o caminho natural, como eu gostava muito disso, foi seguir na graduação, na formação em música, né? E o meu grande sonho era ser professora de música. Eu morava em São Paulo, eu sou paulista, né? Então, na época, eu fui e trabalhei em algumas escolas, que até hoje são escolas renomadas lá em São Paulo, e também fui professora universitária da mesma universidade que eu me formei. E trabalhei mais ou menos 10 anos como professora. E era o meu grande sonho, só que os sonhos são assim, na hora que a gente atinge, a gente tem que ter novos, né? E ao longo desse tempo, eu fiz uma especialização também na área pedagógica, justamente para ir aprimorando meu trabalho como professora. Mas lá pelas tantas começou uma coisinha de, eu gostaria muito de ter a minha própria escola, né? E aí eu comecei a planejar essa mudança, essa transição, até que chegou um momento que eu tive que abortar, digamos assim, temporariamente, porque o meu marido foi transferido aqui para Porto Alegre. E eu tinha 2 crianças pequenas, a minha filha mais nova era um bebê, e aqui eu tive que dar um tempo nesse sonho para vivenciar uma adaptação de uma nova cidade, uma nova vida, enfim, né? Mas aquilo ali continuou me chamando a atenção. E aí, depois de uns 2 ou 3 anos, foi em 99, né? Eu finalmente resolvi, falei, não, essa é a hora de colocar em prática aquilo que eu já vinha planejando há tempos. E abri uma escola de música aqui em Porto Alegre.
E foram anos maravilhosos, foram assim, nós tivemos assim a oportunidade de formar muitos alunos. Eu amei, amo até hoje música, amava muito o que eu fazia, só que eu tomei um susto. Por quê? Porque eu era professora de música, eu tinha um preparo pedagógico e didático, né? Jamais eu fui atrás de uma formação, digamos assim, na área administrativa. Salvo isso, também me ajudou bastante, um curso que eu fiz no Sebrae, que até hoje tem, que é o Empretec. É um curso super intensivo de empreendedorismo, recomendo para quem quiser. Que fica uma imersão, né? Isso, exatamente. Olha, foi assim um incentivo, foi um susto, mas também foi um grande incentivador dessa minha atitude de decidir abrir a escola, né? Mas foi a única coisa no campo do empreendedorismo, digamos assim. E quando a gente tá ali, né, com a mão na massa e as coisas vão acontecendo, eu fui obrigada então a tratar de outros assuntos que não a questão didático-pedagógica, que seria justamente a relação com as pessoas, recrutamentos, treinamento de pessoal, marketing financeiro, administrativo, enfim, todos esses aspectos que estão ligados a qualquer empresa em qualquer área de atuação, né? Então isso foi assim meio aos trancos e barrancos, né? Mas foi uma escola para mim, em termos de empreendedorismo e de administração, foi uma escola. Foi em dois sentidos, né? Era escola de música, mas também foi uma escola de negócio muito gratificante e muito enriquecedor. Mas o meu investimento no desenvolvimento humano, já vindo da área da pedagogia, continuava. E eu fazia vários grupos de estudo na área da psicologia, né? Então foi sempre um assunto que me fascinou. E ainda em 2005, se eu não me engano, eu resolvi investir nessa área da psicologia. Eu falei, olha, eu gosto tanto desse assunto, eu acho que vai me enriquecer enquanto profissional da música, enquanto professora. Outro divisor de águas. Durante a universidade eu me apaixonei tanto pela temática da psicologia que eu acabei realmente trocando de profissão. E essa decisão foi uma decisão assim, eu me olhei no espelho e falei assim, aonde que está escrito que nós temos que ter a mesma profissão a vida inteira? Né? Então foi um divisor de águas ali. Eu encerrei as atividades da escola, né? Já estava terminando a graduação em psicologia e fui trabalhar em empresas, né? Algumas no ramo da construção civil, já direcionada para a psicologia organizacional, que foi justamente fazendo essas atividades de seleção, recrutamento, ambientação, clima organizacional, enfim. Então foi uma nova experiência, uma experiência maravilhosa que me fez seguir depois da graduação num MBA na FGV, que eu fiz em gestão estratégica de pessoas, e cada vez mais apaixonada pelo assunto. E também, paralelamente a isso, foi quando nós nos encontramos, né, no serviço de orientação profissional da URGS, que eu fiquei durante 5 anos trabalhando com adolescentes e profissionais, trabalhando em inserção no mercado de trabalho, escolhas profissionais, transições como a minha, né? Então esse assunto foi um assunto e uma atividade que sempre me instigou bastante. Até que, junto com a Cris e mais 2 colegas, montamos, em paralelo ao meu trabalho na empresa, montamos a Procarreira Consultoria, né? E até o momento que eu também resolvi investir única e exclusivamente na profissão de psicóloga. Então eu parei, digamos assim, de trabalhar exclusivamente só com a empresa e ficamos focadas na consultoria. E a partir disso fomos buscar também a formação em coaching, que é, na verdade, o nosso diferencial, que eu queria chegar aqui é o seguinte: a profissão de coaching hoje, a palavra coaching e o trabalho de coaching, ele está algo banalizado. Tanto é verdade que existe um movimento até no Congresso, até pela própria criminalização do trabalho do coaching, em função de ter muita gente mal formada, né, e se dizendo coaching. Então,
Para nós, isso, de uma certa forma, até é interessante. Por quê? Porque nos diferencia. Porque o nosso trabalho vai para além do coaching. Nosso trabalho envolve o desenvolvimento humano de uma forma integral, coisa que os profissionais de coaching, que têm outras áreas de atuação, ou que vêm de outras áreas de atuação, né, não tem esse olhar nosso mais sistêmico, mais integrado do ser humano como um todo. Então, trazer a psicologia e se juntar às técnicas e às ferramentas consagradas do coaching é tudo de bom. Então, a gente acredita muito no nosso trabalho por entender que esse trabalho é um trabalho especificamente voltado para o desenvolvimento humano, mas com qualidade, com um olhar mais compreensivo dos valores, das forças de caráter, do tipo de inteligência, da personalidade que as pessoas têm, né? E de levar tudo isso em consideração na hora de fazer um planejamento profissional. O que eu pensei, né? Eu lá no meu começo de carreira eu queria ser médica, né? Hoje eu sou perita contábil, faço consultoria empresarial, dou aula, enfim. E eu pensava que por eu não conseguir ser médica eu ia ser infeliz. Mas depois conheci a carreira, né, da Contábeis e comecei a me apaixonar pela parte de perícia. Eu não era uma apaixonada pela parte de Contábeis, mas pela parte de perícia me apaixonei. E eu pensava assim, nossa, eu sou muito feliz, e sou, né, graças a Deus, no que eu faço, adoro o que eu faço. Mas também comecei a ver assim, que às vezes eu vou por outros caminhos, depois comecei a dar aula, agora nesse canal de YouTube, em 2019, né, que eu inventei, e gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de muitas coisas, né. E daí nesse canal eu tive a surpresa dele dizer assim, parem com essa bobagem, né, nesse canal, porque não é um canal de coach, é um canal na área de TI, né. E esse rapaz falou assim, parem com essa bobagem de que muitas linhas falam assim, você só pode se realizar no que você é apaixonado, né? Procure ser feliz no que você trabalha, né? Então ele disse assim, eu já trabalhei na área de TI, já trabalhei na parte administrativa, recursos humanos, ele disse, já fiz um pouco de cada coisa. E todas as coisas me fez muito feliz. E eu descobri que a felicidade para mim, esse rapaz disse, é eu colocando suor nesse serviço que eu estou fazendo e ao final, quando dá um resultado bom, me dá uma alegria e uma felicidade. Aí eu me enxerguei. Aí eu pensei, puxa, é isso que eu sou. Então, na verdade, não é de repente a perícia, a consultoria, as aulas que me fazem feliz, e sim os projetos. O que acontece é assim, olha, existem muitas profissões que são idealizadas. Trazendo o exemplo da medicina, né? São idealizadas, elas viram glamourizadas até, né? E aí a impressão que se tem é que se eu não for médico, eu serei infeliz, porque a medicina me atrai desde pequeno. Já cansamos de ver adolescentes que, porque adoram olhar essas séries de TV de emergências médicas, então eu serei médico e tal. O que acontece é o seguinte, nós, né, seres humanos e seres humanos contemporâneos, somos multitudo. Nós somos, além de multitarefas, nós somos multitalentosos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos muitas possibilidades aonde colocar exatamente a nossa energia, o nosso talento, as nossas forças, né? E aonde colocar, onde a gente tiver a oportunidade de colocar isso, que são os nossos valores, os nossos propósitos de vida, é onde a gente vai ser feliz. Independente se a gente trabalha numa área que sempre sonhou ou que foi a área que quis o destino ou as oportunidades ou a nossa trajetória profissional com as suas nuances e as suas variáveis nos levou, né? Então, o importante é isso, não existe uma profissão ideal para uma pessoa ideal, não existe isso. Existem profissões que abarcam inúmeras possibilidades de perfis profissionais, né? E existem os profissionais que são uma gama de possibilidades para várias profissões. Então, antigamente existia uma tendência da orientação vocacional que era achar a profissão certa para o profissional certo. Isso caiu por terra, né? Os testes vocacionais que as pessoas faziam já não são mais referência, né, há muito tempo nesse sentido. Então, o que acontece? As pessoas têm que ter são vários critérios de escolha profissional.
E a partir do contemplar todos esses critérios, é que ela vai se aproximar, olha a palavra que eu estou usando, se aproximar de uma escolha profissional, né? Que não será a ideal, mas será aquela que mais vai poder lhe trazer aquele sentimento de realização, de alegria pelo resultado, né? Pelo senso de propósito, que hoje é o que o meu trabalho está trazendo para o outro. Esse outro sendo a comunidade, sendo outra pessoa, sendo o meio ambiente, enfim, com o que eu estou contribuindo para a humanidade. Então, a partir desse aspecto ser bem contemplado, a pessoa vai se satisfazer muito com o trabalho, mesmo que não seja o trabalho dos sonhos. Claro. Né? Então, no trabalho que a gente faz, na orientação de carreira, a gente busca sempre fazer isso. Trabalhar principalmente dentro do autoconhecimento, as forças de caráter dessa pessoa, que é o que vai energizá-la, né? E motivá-la. Trabalhar o tipo de inteligência que ela tem, trabalhar qual é o perfil profissional dela e principalmente quais são os valores e qual é o propósito que ela quer para a vida dela. A partir disso e depois disso é que a gente vai apresentar, digamos, o leque de possibilidades profissionais, inclusive ficando sempre ligado nas variáveis socioeconômicas e políticas, né? Estamos no Brasil, temos uma série de variáveis que às vezes fogem ao nosso controle, mas que a gente tem que lidar com isso, né? E que muitas vezes nos levam a caminhos inesperados, né? Mas o importante é isso, é não perder de vista o que me faz feliz, mas o que faz feliz não é a profissão ou atividade, mas qual é o resultado final que faz com que eu me coloque neste produto final e o quanto ele agrega valor ao outro. Bacana. Então tá, pessoal, então agora vamos pro fechamento, né, do nosso programa. Que pena, né? Então vamos falar então um pouquinho com a Cristina Quadrado. Eu acho assim, né, para quem está pensando em empreender, né, eu acho que o importante é que a pessoa esteja preparado. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente fala tanto, né? Às vezes as pessoas se queixam, os empreendedores, mas o fulano teve uma oportunidade, eu não tive, né? Ou ele teve mais sorte do que eu. E o que é a sorte, o que é a oportunidade, né? Eu acho que é poder estar preparado e atento para essa oportunidade. Eu acho que às vezes os empreendedores também não estão atentos e não estão com todo esse preparo, né? Então eu acho assim, acreditem nas suas ideias, busquem os seus sonhos, mas se preparem porque isso vai ser bastante importante, né? Para quem está pensando em empreender. A Cris falou no Empretec, hoje em dia tem vários cursos, tem cursos online. Eu acho que a troca também com outras pessoas que empreenderam é bastante rico, né? E eu acho que a gente tem que estar, enfim, pensar que sempre é momento para trocar, né? E tenham coragem, eu acho que isso, né? Coragem, e coragem, eu acho que é importante estar preparado e ter coragem, porque é uma carreira desafiadora, mas muito bonita, muito gratificante também. Tá? E assim, passando os nossos contatos, né? A gente está nas redes sociais, né? O nosso site é www.procarreiracoaching.com.br, né? Então vocês podem entrar ali, enfim, mandar alguma mensagem, a gente sempre responde, procura responder rapidamente. Tá? E a gente gosta sempre de marcar um primeiro encontro, tá? Que é um bate-papo para que as pessoas possam nos conhecer e a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, tá? Então assim, nos liguem, nós vamos ter o maior prazer em atendê-los. Então tá, pessoal, eu acho que para quem tem dúvida, né, sobre a carreira, essa parte do coaching, acho que ficou bem esclarecido, né? Então foi um programa bem diferente, muito bacana. Tá? Então, até o próximo Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Até a próxima semana.